Sejam bem-vindos ao podcast da série Marcos, a autoridade do servo de Deus. Aqui é o pastor Fábio e vamos continuar nossa caminhada, nossa jornada no Evangelho segundo Marcos. O nosso tema hoje é o toque transformador de Jesus. E o nosso texto, em que vamos analisar, fechando o capítulo 1 de Marcos, no versículo 40 até o 45, que diz assim: Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos e toda parte vinham ao encontro dele. Hoje chegamos à sexta mensagem nesse evangelho, segundo Marcos. E ao lermos esse texto, que será texto base, da nossa mensagem, podemos perceber a autoridade de Jesus em manifestar o seu poder na purificação de um leproso. Isso nos leva a entender que Jesus é poderoso para alcançar com seu toque restaurador e transformando o pecador em um proclamador de sua mensagem. Hoje eu quero destacar como lição 3 pontos nessa mensagem e gostaria que você meditasse e no final de tudo isso nós pudéssemos aplicar em nossas vidas. A primeira lição nós podemos ver no versículo 40 até o versículo 42. Jesus é poderoso para agir em nossa vida. Essa é a primeira lição. Jesus é aquele que tem autoridade, que tem todo o poder nos céus e na terra, como nós vemos em Mateus 28, 20. Jesus é o único capaz de dar esperança para uma pessoa. No versículo 40 diz que um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. Aquele que sofria de lepra era alvo de várias restrições na época de Jesus. Podemos ver isso já no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45 e 46. Além de ser afastado do convívio de sua família, era proibido de participar de qualquer tipo de atividade religiosa, como de se aproximar de qualquer pessoa. Ele deveria sempre, ao andar perto de uma cidade, gritar: impuro, impuro. Isso alertava as pessoas que estava passando naquelas ruas um leproso. Esse homem não era apenas considerado fisicamente impuro, mas também espiritualmente impuro. Com uma situação tão difícil como essa, esse homem enxergou em Jesus o único que poderia depositar as suas esperanças para mudar a sua realidade. Jesus é aquele que sente compaixão pelo pecador. No versículo 41, a primeira parte vai dizer: E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele. O termo compaixão ou compadecido é um ato de participar da dor do outro. Essa situação que esse homem se encontrava chamou a atenção de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Ainda no final do versículo 41 e o versículo 42, vemos o seguinte: disse: Quero sim, fica limpo. Aí no versículo 42, no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Jesus demonstra nesse versículo que é o Senhor da história, é o Senhor da nossa vida, pois ele tem poder para transformar a vida desse homem, como também de qualquer pessoa que vai até ele com fé de forma imediata. Era o desejo de Jesus intervir na situação que esse homem passava. Fica claro isso quando ele disse: Quero sim, fica limpo. Muitas pessoas têm colocado as suas esperanças em suas próprias forças, nas suas próprias capacidades, ou mesmo influência, até mesmo em amizades. Mas esse homem leproso, excluído da sociedade, excluído de sua religião, excluído por conta dessa doença até mesmo de sua família, ele colocou a esperança dele apenas em Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus tinha poder de mudar a vida dele.
Jesus é o único capaz de sentir a dor do pecador. Ele, sendo Deus, se fez carne e viveu os dramas humanos, mas não pecou, tornando-se capaz não apenas de entender a dor da humanidade, como de resgatar o pecador arrependido de suas impurezas. O poder para a transformação da vida do pecador encontra-se em Jesus. Podemos até ajudar uma pessoa em momentos difíceis, dando comida, alimentos, roupas, até mesmo ajudando, comprando um remédio, encaminhando para o emprego. Mas apenas Jesus pode mudar a história de uma pessoa, transformando-a em uma pessoa totalmente nova. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, pois as coisas antigas se passaram e tudo se fez nova. A segunda lição que podemos ver nesse texto se encontra no versículo 43 até o versículo 44. Jesus é poderoso para exigir. Essa é a segunda lição. Aqueles que são transformados devem entender que aqueles que são tocados pelo poder de Jesus e transformados devem agir com responsabilidade. Versículo 43 vai dizer, e advertindo-o severamente, logo o despediu. Essa advertência que Jesus faz, agora o homem curado de sua doença, tanto física como espiritual, é uma advertência para a obediência. Jesus exige que para todo aquele que recorre a ele com fé, obediência. Aqueles que são transformados devem agir com seriedade. Ele disse, olhe, não conte nada a ninguém, ainda no versículo 43. Ao exigir obediência, Jesus também alerta que esse homem deveria refletir de forma séria sobre aquilo que aconteceu em sua vida. Não era hora de alarde, não era hora de sair gritando, mas sim de cumprir aquilo que era exigido para testemunhar a sua cura. Pois aqueles que são transformados devem agir com um bom testemunho, mas apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Aqui no final do versículo 44, esse homem deveria agir, Jesus deixa bem claro isso, de forma que comprovasse o que aconteceu em sua vida. Então, deveria cumprir aquilo que a determinação de Moisés exigia para que diante dos líderes religiosos e da sociedade ficasse comprovado que a cura realmente aconteceu. Todos aqueles que são transformados por Jesus passam a ter uma postura de obediência à sua vontade. Eles se curvam agora, não mais à vontade humana, não mais à vontade pecaminosa, mas à vontade de Cristo. Um cristão tem uma vida com a responsabilidade. Não pode mais viver uma vida desleixada. Não pode desejar retirar a obediência a Cristo de sua vida. Aquele que foi alcançado pelo toque transformador de Jesus começa a enxergar em sua vida uma situação de seriedade. Ele não encara mais com brincadeira as questões relacionadas a Jesus Cristo. Ele não vê mais a fé em Cristo com desdém, mas ele age agora com seriedade. Não se pode separar o testemunho público da vida daquele que foi transformado por Jesus. Esse testemunho é tanto percebido pela liderança da igreja em que a pessoa começa a participar, mas também pela sociedade, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, aonde essa pessoa está inserido no círculo que for. Essa pessoa demonstrará que Jesus Cristo agora faz parte de sua vida, porque ele foi transformada pelo poder de Jesus Cristo. E por último, no versículo 45, nós tiramos a terceira lição. Jesus é poderoso para nos conduzir à proclamação de sua mensagem. Aquele que é transformado por Jesus não consegue ficar em silêncio. Veja o que diz o versículo 45 na primeira parte. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Jesus havia pedido, no versículo 44,
como uma parte de manter sua natureza messiânica em segredo, que o homem leproso não contasse a ninguém que havia ocorrido. Mas esse homem, ao espalhar o que aconteceu em sua vida, não age como um ato de desobediência, e sim motivado por fruto de uma grande alegria, pela uma transformação que aconteceu em sua vida. Esse homem estava empolgado pelaquilo que aconteceu nele, pelaquilo que Cristo havia feito em sua vida, e ele não podia ficar calado. É como os apóstolos lá na frente vai dizer que eles não poderiam ficar calados diante daquele que viram e ouviram. A proclamação da mensagem de Cristo, quando é feito com alegria, os efeitos são enormes. No final do versículo 45 vai dizer: por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinha ao encontro dele. Com o anúncio que o leproso fez sobre Cristo, nessa proclamação do agir de Jesus em sua vida, Cristo agora não podia mais retornar para Cafarnaum ou outra cidade naquele momento. Então Jesus ele começa a ensinar no deserto, e inúmeras pessoas começam a ir ao encontro dele, porque aquilo que Cristo havia feito na vida daquele leproso espalhou-se, porque esse homem anunciou com entusiasmo, com alegria. Cristo havia mudado a vida dele. O trabalho evangelístico, que tem como base a alegria proveniente de Jesus, apresenta grandes resultados. Não devemos encher de culpa as pessoas que não estão anunciando Jesus. Devemos, como igreja, despertar essas pessoas para que sintam a alegria de proclamar a mensagem de Jesus. Não proclame Jesus Cristo por obrigação. Não proclame Jesus Cristo porque é uma oposição da sua igreja ou faz parte do calendário evangelístico da sua igreja. Não. Anuncie Jesus Cristo para os seus amigos, para os vizinhos, para os seus familiares com alegria. Anuncie aquilo que Cristo fez em sua vida, aquilo que você conheceu através da fé sobre Jesus Cristo. Jesus é poderoso para alcançar com seu toque restaurador, transformando o pecador em um proclamador de sua mensagem. Você pode hoje ser alcançado por esse toque restaurador de Jesus. Hoje, você pode ter a sua vida transformada, ser conduzido para a proclamação da mensagem de Jesus. Basta simplesmente, nesse momento, você que me escuta, reconhecer os seus pecados, reconhecer que é um pecador, reconhecer que é uma pecadora, confessar tão somente ao Senhor e colocar a fé no Cristo Salvador, o único mediador entre as pessoas e Deus. Reconheça que você precisa desse Salvador. Coloque sua fé tão somente nele. Pai querido, nesse momento, nós queremos nos colocar diante do Senhor e rogar por esse toque transformador em nossa vida. Nesse toque que muda as vidas. Que essa pessoa que ora comigo nesse momento possa reconhecer os seus pecados e confessar Cristo como o único, suficiente e salvador de suas vidas, e receber esse toque que transforma qualquer vida que vá até Cristo com fé, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.